Até você explicar que formiguinha no elefante, o pau já tem cantado já lá. Ninguém vai ter essa consciência que não é uma coisa, né? Então, vai achar logo que é a pessoa querendo realmente fazer alguma coisa. Então, mentira, você passa, por favor. Então, esse é um livro que pouca gente, mesmo no meio espírita, conhece. O título é A Obsessão. A União Espírita Belga, no ano de 1950, compilou várias histórias da Revista Espírita. A Revista Espírita era um periódico que foi publicado entre 1858 e 1869 por Allan Kardec. Então, na Revista Espírita tem muitos casos interessantes de obsessão. E aí fizeram esse livro, que o título é Obsessão. Então, veja como o tema é importante. A gente vai ter esse tema. No Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno, na Gênese, nas revistas espíritas, todas têm casos tratando de obsessão, e no livro Obras Póstumas. Então, toda a obra basilar e fundamental da doutrina espírita vai tratar do tema obsessão. Então, só isso por si só já demonstra para a gente que é um tema que a gente tem que se aprofundar e estudar. Porque ou a gente passou o processo obsessivo, ou a gente está passando. E se a gente não cuidar, muito provavelmente a gente vai passar. Então, não é simplesmente achar que é uma coisa... Isso é coisa de espírita. Espírita inventa sempre alguma história. Uma obsessão é um tema que foi... os fatos espíritas trouxeram a busca do entendimento e o alcance da informação, que isso estava relacionado ao processo de obsessão. Tu passa aqui, por favor. Então, a gente está sozinho. Eis que Paulo de Tarso, em uma das suas epístolas mais interessantes, que é a Epístola aos Hebreus, ele, em determinado trecho, vai dizer: e eis que estamos circundados por uma nuvem de testemunhas invisíveis. Então, principalmente quem não tem a mediunidade de forma mais ostensiva, tem a ilusão, a inocente ilusão de que está sozinho. Mas a gente não está sozinho, não. Eu vou rodar para vocês um vídeo bem interessante que mostra isso. Pode passar inteira, por favor. Aumenta só um pouquinho o som. Eu acho que é antes, é voltando. Agora. Oi, amor, cheguei. Parece até meio impactante, né? Mas isso aí, quem vê isso aí. Se você passar junto de um bar, um arrasta-pé mesmo, todo mundo lá bebendo, naquela algazarra, se você tiver a capacidade de ver, você vai ver isso aí.
É triste, mas as sensações ainda, muito terra a terra, elas atraem espíritos que, quando desencarnaram, ainda eram muito ligados à materialidade, e eles, para conseguir a energia a que tanto se afeiçoaram e que tanto tiveram dificuldade de se desligar, eles aproveitam da energia de quem está utilizando. Por isso que tem um ditado que diz: o primeiro copo que toma é você, o segundo e terceiro diante você já não toma quase nada. Tem alguém tomando por você. E aquele negócio que a pessoa joga assim, bom, esse aqui é do santo, né? Já ouviram já isso? Você joga assim, aquilo ali é mais ou menos aquilo, entendeu? Então, a partir do momento que a gente tem a consciência de que a gente não está sozinho, e você repara, as perguntas anteriores no Livro dos Espíritos, a 459, são a 456, 7 e 8, elas vão tratar disso. Os Espíritos, eles estão ligados a gente no pensamento, eles percebem o nosso pensamento, eles percebem os nossos movimentos. Sim, sempre acontece isso. E a gente vai eleger as nossas companhias. Repare que isso não é um discurso moral. Por exemplo, se beber é ou não é moral, porque é claro que tudo está no nosso pensamento. Eu acredito de verdade, eu não bebo, mas eu acredito que tem pessoas que bebem, usam bebida alcoólica e são infinitamente mais elevados, superiores e melhores como pessoa do que eu. Não vai ser o fato de beber ou não beber que vai fazer uma pessoa ser moralmente evoluída ou não. Porém, a gente está falando de um fato. Um fato. Isso aí acontece. Quantas vezes não acontece de um indivíduo que é pacato, sereno, equilibrado, ele sai de casa, ele vai ali, para no brega, e quando dá fé, o indivíduo está até saindo com uma pessoa que ele nunca viu na frente. Ele toma umas latinhas de cerveja, se esquece completamente dos seus compromissos assumidos com o companheiro ou companheira, com os filhos, com a família. E quando você vai ver, o indivíduo está viajando na maionese. E depois ele fica arrependido e etc, ou ela e tudo, mas aí já foi. Porque claro que o álcool, alterando o funcionamento cerebral, ele, vamos dizer assim, ele facilita o acesso os obsessores ficam muito mais facilitados e muitas tragédias podem acontecer. No campo da sexualidade, no campo até da consequência mesmo, a pessoa dirige, se acidenta, ou vai ter brigas, discussões, brigas em bar, assassinatos. Eu já vi vários casos assim, da pessoa bem tranquila e de repente ele, num acesso de fúria depois de ter usado a bebida, ele comete um crime que depois ele nem sabe nem como fez. Então o vídeo ilustra, tem gente que não gosta muito, que acha que tem uma lição moralista por trás, mas o nosso intuito não é esse. Nosso intuito é mostrar para vocês uma coisa que para a gente é uma coisa extremamente normal, natural que eu falo, natural da gente ver isso acontecer. Então a gente não pode colocar luz sobre o que, deixar de passar o que a gente vê, não o que a gente acredita, é o que a gente vê. Se a gente vê isso acontecer e tantas pessoas se prejudicarem, seria uma irresponsabilidade da parte da gente deixar de passar isso para vocês. Indira, tu passa o próximo, por favor. Esse aqui é um quadro de um pintor francês do século XIX, que é exatamente o remorso de Orestes. Certo? Esse é um texto da mitologia grega que vai falar do Orestes que assassinou a mãe e o amante dela, para mostrar como a sexualidade ela envolve os grandes dramas da humanidade desde épocas imemoriais. Então ele é revoltado com a mãe que tinha arrumado para o lado de lá um amante, ele termina causando, provocando um crime gravíssimo, cometendo um crime gravíssimo.
e depois arrependido, sendo, vamos dizer assim, envolvido e perturbado pelas criaturas do astral que, após induzir-no ao erro, agora se assenhoram no seu pensamento para lhe provocar toda sorte de sofrimento. Isso aí, essa pintura retrata um texto clássico, mas vamos dizer assim, reproduzido todos os dias pela nossa sociedade. Então, a sexualidade sai da proposta de ser uma potencialidade que nos leva ao crescimento e à evolução para ser motivo para a gente de sofrimento. Então, sempre falar de sexualidade à luz da doutrina espírita é um grande desafio, porque a gente sempre vai correr o risco de sair de um campo factual para ser um campo moral. Moral no sentido que existe a diferença, né, de ética e moral. O que é ético é o que é certo em qualquer tempo. Por exemplo, não matar. Não matar era uma coisa que, da época do Cristo, era uma coisa, vamos dizer assim, era uma coisa abominável, hoje é e sempre será. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Então, isso está no campo da ética. Tem algumas coisas que são morais. Uma sociedade permite, outra não. O tempo muda. Inclusive, tem uma coisa bem interessante. Um desses seminários, a gente acabou, e uma pessoa que estava na plateia disse o seguinte: eu acho que essa questão da sexualidade toda é tudo relacionado à questão meramente social e de costume. Porque, veja, lá no mundo árabe, o cidadão não pode ter não sei quantas mulheres, e lá não é tudo natural. Aí eu disse: olha, natural, não sei, porque eu estive lá e eu terminei me tornando amigo de um árabe chamado Mubarak, e eu fiz esse questionamento a ele. Eu sei, o Mubarak, lá no Brasil, os homens são todos dois para ter não sei quantas mulheres. Aqui que você pode ter mais que uma, você vai querer ter quantas mulheres? Ele jovem, ele olhou para mim assim meio de lado, ele disse: vou ter uma e olhe lá. Eu disse: mas por que, Mubarak? Eu sei o que foi que papai sofreu. Papai teve 4 mulheres e papai não ficou louco por pouco. Aí ele começou a contar as histórias lá. Olha, ele ouvia a situação de papai qual foi. Eu não sou besta não, só quero uma. E olhe lá, olhe lá. Então, a gente vai ver que não é questão somente tanto assim do costume. Isso está bem colocado no Livro dos Espíritos, porque eu estou finalizando esse ano, essa primeira parte. Quando a gente fala, está no Livro dos Espíritos, não é porque está no Livro dos Espíritos que a gente tem que acreditar e ali é como se fosse uma Bíblia, a gente não vai questionar. É porque Kardec foi uma pessoa muito estudiosa. Todas as vezes que eu quis questionar alguma coisa de Kardec, eu comecei a estudar e a observar no dia a dia, na prática dos atendimentos. E depois eu tive que voltar e dar uma palmatória para ele. Ele foi uma pessoa fantástica, ele estudou muito para chegar àquelas conclusões. Então, geralmente, o ponto, isso é uma coisa que eu compartilho com vocês. Aquele ponto que você meio que discorda, você vai ver que a gente discorda por 2 coisas. Ou porque a gente tem um interesse pessoal por trás de que ele esteja errado, a gente era tão pouco que até que tivesse errado para eu poder não ficar mal na fita, ou então porque a gente estudou um pouco aquilo ali. Pelo menos os pontos onde eu, ao longo da história da minha vida, tentei questionar, eu tive que depois retornar e dar uma palmatória a ele. Ele estudou muito. Então, esse e outros temas ele coloca de forma interessantíssima, a questão da poligamia, e tudo isso está lá nos Espíritos. Então, a gente vai ter que dar nesse momento parada agora. Vai ser o que agora? Vai ser debate. A gente vai abrir agora. Quantos minutos, mano? 20 minutos para um debate, ou questões que vocês tenham, e etc e tal. Aí depois o intervalo é esse. Aí depois dos 20 minutos de
de perguntas e respostas, debates. Aí a gente vai ter um intervalo de 20 minutos. Quem gostaria de fazer a primeira pergunta? Aproveitar essa oportunidade para tirar sua dúvida. Eu falei aqui. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Adriana e eu queria perguntar, porque você falou em um determinado momento sobre os espíritos, né? Sempre fazendo a influência em indivíduos com bastante mediunidade, no trabalho da mediunidade. Mas eu acho importante esclarecer para qualquer um, seja espírito ou não, a influência do próprio ser humano de dar essa abertura para que o espírito faça isso. Porque quando a gente lê em reportagens, ou quando a gente lê um livro de romance, onde a culpa, entre aspas, está no espírito que influenciou aquele ser, para um leigo que está no início do espiritismo, fica parecendo que a culpa é sempre dos espíritos. E eu, na minha ignorância, penso que a gente tem a responsabilidade ou uma pendência para aquele erro, para que o espírito possa, de acordo com o vídeo que você passou, vamos ser, por exemplo, do vídeo, alguém que já tenha vontade de beber, que já tenha isso na sua mente, possa ser com maior rapidez influenciado por um espírito que está esperando por ele, né, de acordo com o vídeo, para influenciar ele a fazer aquilo. Então, assim, eu queria que você me dissesse, falasse um pouco, se esse meu pensamento tem uma linha de raciocínio lógico ou não. Som. É Fabiana? Adriana. Adriana, teu pensamento está perfeito. Perfeito não porque eu acho que está perfeito, mas porque toda a literatura fundamental e subsidiária do Espiritismo, ela coloca dessa forma. A gente vai ter um vídeo mais à frente que é exatamente isso que você está colocando. Eu não vou contar o vídeo não, porque senão vai estragar. Mas a pessoa que passa pelo processo de obsessão, a pessoa obsediada, ela é sempre bastante responsável pelo processo obsessivo. Inclusive, no início da nossa tarefa, no campo do tratamento de obsessão espiritual dentro da casa espírita, nós fomos admoestados pela mentora da casa, porque a gente estava dando muita atenção à pessoa que chegava lá contando a história sofrida, e os espíritos que chegavam lá para ser assistidos, eles terminavam ficando com raiva da gente, porque aquelas pessoas que eram algozes, cruéis, estavam sendo tratadas ali como vítimas, e eles, que eram na verdade as vítimas, eram tratados como se fossem sei lá o quê. Então isso aí é uma realidade, isso é um fato. Inclusive tem um livro de Emmanuel chamado Emmanuel, o livro Emmanuel, o autor Emmanuel, que ele vai falar exatamente sobre, o título é Aos Médiuns, e ele fala, quem são os médiuns? Quem são os médiuns? Porque é muito comum o médium ele apresentar a sua potencialidade de forma obsessiva, né? Até ele se acordar para Jesus, ele sofre muito. Então ele vai colocar os médiuns, em generalidade, são espíritos que cometeram crimes, que caíram dos picos da atividade social, cometendo erros clamorosos que perturbaram inclusive a ordem social. E eles vêm com essa potencialidade exatamente para resgatar as suas faltas do passado. Esses aqui são os médiuns. Os médiuns não são aquela criatura boazinha, espírito evoluído, não são geralmente espíritos devedores. E quando a gente vê a estrutura do processo obsessivo,
sempre vai existir a brecha, como está ali no livro A Gênese, né, no capítulo 14, sempre existe uma imperfeição moral que dá asa ao processo obsessivo. Se fosse um espírito, uma pessoa já centrada, equilibrada, com o pensamento voltado para o bem, não teria como existir o processo obsessivo. O processo obsessivo vai de mente para mente, tem que haver sintonia do pensamento. Então só há sintonia para o mal se existir o mal dentro da pessoa. Essa psicologia analítica vai falar alguma coisa sobre isso, os arquétipos, sombra. A gente só enxerga nos outros o que a gente tem dentro da gente. Então o nosso orgulho, nossa vaidade, prepotência, arrogância que a gente enxerga nos outros, porque tem geralmente muito dentro da gente. Então assim, sempre vai existir essa leitura de que só se sofre o processo obsessivo se existir culpa no cartório. Agora, o nosso papel, isso aí é um fato. Então, tudo isso que você falou, eu concordo totalmente. O outro lado da moeda é o seguinte: a gente dá assistência às pessoas que chegam sofrendo, a gente já tem que, vamos dizer assim, já tem que estar muito feliz por a gente estar podendo servir. Então, a gente não tem isso, claro, eu estou só complementando. Eu sei que você não falou isso, tá certo? Eu estou só complementando. Não cabe a mim, por exemplo, e nem a ninguém que vai trabalhar com isso, julgar o mérito da questão. Cabe a gente só dar a mão e tentar ajudar. O que a pessoa fez aí é dele com a consciência dele, com a espiritualidade, não cabe a gente. Então a gente às vezes recebe pessoas passando por processos obsessivos graves, e quando a pessoa abre a boca para dar um bom dia, a gente já tenta dar melhor e entender. Estou entendendo porque está sofrendo. Porque já chega com arrogância, com prepotência, querendo ser melhor que os outros, reclamando que demorou muito para ser atendido. Às vezes jogando a ficha assim, com toda a força na mesa. Às vezes os atendimentos da gente varam uma madrugada. Chega de madrugada, a gente cansado, a pessoa olha assim, joga uma hora dessa, se eu soubesse também que era para estar aqui até agora, não tinha vindo. E você fica, nossa senhora, a gente está aqui fazendo tudo com vontade, tentando as duas penas ajudar, a pessoa está com raiva. Ainda sai bravo batendo na porta. E aí se pergunta depois por que está passando pelo processo obsessivo. Não precisa nem ser muito esperto para saber por quê, né? Então toda vez que a gente nutre essas coisas ruins na vida da gente, egoísmo, orgulho, prepotência, petulância, jactância, a gente está abrindo todos os canais, os poros, para que o processo obsessivo aconteça. Então sempre vai haver, na verdade, a predisposição do indivíduo que passa pelo processo obsessivo. Ele é que semeia o campo para que depois aconteça. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida, que muitas vezes eu estou assim, dormindo, eu acordo, né? Eu não tenho vontade de comer nada. Aí eu chego na geladeira e começo a comer. A minha dúvida é o seguinte: como é que eu consigo distinguir o que é pensamento meu e o que é obsessão? Muito boa pergunta. Como a gente vai distinguir o que é pensamento da gente do que é o pensamento obsessivo? Então, a gente tem que partir de alguns pressupostos, né? A gente, num caso como esse que você relatou, a gente tem que ter a certeza absoluta que não existe nada que clinicamente justifique. Geralmente, quando a gente atende um caso, você, por exemplo, se fosse ser atendido lá, a gente ia pedir que tivesse todo um relatório clínico, e que não tem problema de tireoide, não tem problema de diabetes, não tem isso, não tem aquilo outro, de que é 100% clinicamente ok, para a gente começar a jogar a energia da gente e a força para o tratamento espiritual. E de repente a gente está jogando muita força para o lado espiritual e a pessoa tem um problema que clinicamente é fácil de resolver. Mas de forma mais geral, é muito difícil a gente distinguir o pensamento que é da gente de um pensamento que é de influência espiritual. Até porque, como o Paulo falou, nós estamos envolvidos por uma nuvem de testemunhos invisíveis. Perguntas do Livro dos Espíritos, 456, 457, 8, depois 60, 61, coluna 59, que é a mais conhecida, todas vão falar sobre isso.
de como essa interface entre o pensamento da gente e o pensamento do mundo espiritual. Então, muitas vezes a gente está sendo envolvido por eles, né? De repente é um espírito glutão, que está ali botando a mão para você ir assaltar a geladeira. Mas antes da gente ir para isso, a gente tem que ter certeza que clinicamente não tem nada. Mas o fato é, e como é que eu vou saber? Né? Vamos imaginar que você foi para o clínico, fez todas as avaliações e está ok. A influência não vai dar só nesse campo, né? Você vai ter outros elementos que você vai constituir para, no conjunto, você entender que aquilo é uma influência. A influência jamais vai ser somente em num vetor. Ele tem vários vetores, entendeu? Então, você vai ter que observar bem, observar melhor os seus comportamentos, a linha do pensamento, como é que acontecem esses pensamentos, quais são os movimentos que antecedem isso, se isso acontece em uma circunstância sempre bem estabelecida. A gente tem que se observar. Na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Kardec vai indagar o Espírito Verdade qual a maneira mais rápida da gente evoluir, da gente crescer, da gente ser feliz, enfim. Aí ele diz, o velho sábio da antiguidade já me falou, conhece a ti mesmo. Então, a gente tem que se conhecer melhor. Na verdade, nós somos, em geral, ilustres desconhecidos de nós mesmos. Então, a partir do momento que a gente se conhece melhor, a gente vai saber mais se aquilo ali é nosso ou não. Às vezes a gente olha para uma pessoa e tem uma raiva tão grande que a pessoa é o seu filho. Então você não vai ter aquela raiva do seu filho, tem alguma coisa interferindo. Você não vai ter aquela raiva do seu irmão. Às vezes, seu melhor amigo, você tem um ódio, tem uma raiva, tem uma inveja, um sentimento mesquinho, sei lá o quê. Então você vai saber, eu sou ruim, mas assim também não sou não. Aí se você já saber, entendeu? Então, é um processo, na verdade, é um processo de construção do conhecimento. Não vai existir uma fórmula pronta de dizer, faça assim e a gente vai saber, faça assado e vai saber, não. Ao longo desse tempo que a gente pesquisa e estuda isso, a gente é convicto de que o melhor caminho vai ser sempre do autoconhecimento, para a gente identificar esse ou aquele movimento que fuja da nossa rotina de pensamento. Ok? Boa tarde, meu nome é Ana Luísa. Eu queria te perguntar qual é e se tem relação da obsessão com o sonambulismo. Essa é a última pergunta, tá, gente? Porque só são 20 minutos e após esse momento aqui, a gente lembra só para o pessoal que está no tratamento direcionado, que encerrando esse momento que nós vamos dar um intervalo de 20 minutos, as pessoas que estão em tratamento vão se dirigir à sala de som, tá? Do tratamento direcionado. Sonambulismo, né? Sonambulismo é obsessão. Então, o sonambulismo é tido como um processo como um processo anímico, né? Então, no sonambulismo, o espírito, por ele mesmo, ele se desdobra com mais facilidade. Há uma desarticulação anímica e ele percebe coisas por ele mesmo. Não é uma comunicação espiritual. Ele mesmo tem essa facilidade de desarticular-se e, a partir daí, algumas vezes ele usa a estrutura física para caminhar e fazer isso ou aquilo outro. Todo o movimento de desdobramento, de desligamento, vamos dizer assim, mais fácil. Sonambulismo é um deles. Existem vários outros. Ele vai facilitar o encontro da pessoa com outras criaturas do mundo espiritual.
Se a pessoa que tem essa particularidade de se desdobrar de forma fácil, ou tem experiência fora do corpo, que é do mesmo grupo de fenômeno, e ele for uma pessoa tranquila, equilibrada, serena, o encontro deles vai ser na esfera do pensamento que ele está se sintando. Se for uma criatura que for desequilibrada, ele vai ter com certeza facilidade, muita facilidade para desenvolver processos obsessivos que às vezes são graves, gravíssimos, porque o indivíduo está muito mais desligado do corpo físico. Então a gente tem um caso que a gente acompanhou de uma pessoa que tinha essa facilidade de desdobramento, e quando ele desdobrava e se afastava do corpo, estava lá o indivíduo já de braços cruzados esperando por ele. E começava a briga de arte marcial. Soco e pontapé a noite toda. Ele acordava cansadíssimo. Ele acordava como se estivesse para uma batalha. E foram muitas e muitas noites, foram meses ele nessa luta, até procurar assistência para não ter. Então veja que toda atividade, seja ela espiritual ou propriamente anímica, que a anímica é a da alma, né? De ânimos, de alma, que tem muitas capacidades que são anímicas. E Kardec vai falar, quando ele vai falar do sonambulismo, ele fala inclusive da possibilidade de ter as duas coisas juntas, de ter a questão anímica e a questão espiritual, mas a gente vai posicionar para esse entendimento como a questão anímica. O indivíduo eles tem facilidade, e é muito comum, eu já vi várias pessoas que terem outros fenômenos, catalepsia, paralisia do sono, e todos os fenômenos são correlatos. Ele tem essa questão do afastamento, e eles muitas vezes veem as pessoas, os espíritos esperando por ele lá. Temos um outro caso que a gente acompanha, não sei se você já ouviu falar do íncubos e súcubos da literatura medieval, espíritos que se aproveitam durante o sono para manter até relação sexual. E damos um caso, uma pessoa se desdobrava com facilidade, e o espírito, ela sentia o espírito se agarrando com ela e querendo nele uma força, violentava. Então, respondendo mais diretamente sua pergunta, é bastante possível e esperado até que isso aconteça, se a pessoa portadora dessa capacidade, ela não tiver um pensamento equilibrado, entendeu? Por isso que também, para todos nós, muito mais para essas pessoas, para todos nós, é importante a prece ao deitar, que é o momento que a gente se despeita com mais facilidade e que esses fenômenos eles acontecem muito mais frequentemente. Muitos de nós nos encontramos e a gente nem se lembra, né? Mas aqueles que às vezes a gente acorda com uma intuição negativa, com um pensamento, vamos dizer assim, diferente do que a gente atualmente tem. Então, é isso aí. Então, acho que a Simone falou que a gente tem 20 minutos de intervalo. Faremos agora 20 minutos de intervalo, aqueles que quiserem descer. Os livros já se encontram à disposição lá embaixo. Ao final do seminário, o Dr. Hugo vai fazer o autógrafo. Nós lembramos